Boa noite a todos aí. Hoje Boa noite. O tema da última palestra do ano é que nós estávamos falando aí, aumentar a nossa fé. Acho que é uma das 3 virtudes teologais, né? As virtudes infundidas por Deus, é a fé, esperança e caridade. Então, a fé, sem a fé, não tem nada, não tem vida, não tem nada, né? Então, a fé é fundamental na nossa vida, tudo que a gente passa aí, doença, trabalho, tudo que vem pela frente, a gente tem que ter bastante fé para levar uma vida que vale a pena, né? Então, na Aroeira tem um quadro lá que está escrito "Vale a pena", uns barcos andando pelo mar, né? Eu acho que é a nossa vida, né? Vale a pena, né? Ter fé, né? Vale a pena lutar para aumentar a nossa fé. Então, no Evangelho do começo, na primeira semana aí, de sexta-feira da semana retrasada, falava assim: então, naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos do cego verão por entre as trevas e a escuridão. Assim fala no Evangelho da missa de sexta-feira retrasada. E os mansos se alegrarão mais e mais no Senhor, e os pobres se regozijarão no Santo de Israel. Isso é o Evangelho que diz, né? Então, nós podemos também ser essas pessoas que ouvirão as palavras, os olhos que virão os olhos dos cegos, a nossa alma cega que pode enxergar a Deus, entre a escuridão, entre as trevas, que isso é a nossa vida, né? Tem um monte de trevas, um monte de escuridão, às vezes não sabemos onde está a luz, e essa luz é a fé, né? A razão, a fé. A fé diz que é a humildade da razão, né? Então, nós temos que ter a humildade da nossa razão para ter a fé. A nova era do Messias é anunciada pelos profetas lá atrás, não sei quantos mil anos atrás, há 1000 anos atrás, como era cheia de alegria e de prodígios, anunciada pelos profetas. Mas há uma coisa, uma só, que o Redentor, que Jesus que nos vai pedir, nos pede: fé. Isso Jesus pede para nós, que nós tenhamos fé. Sem essa virtude, o reino de Deus não chegará a nós. A gente não vai chegar ao reino de Deus na nossa vida. Então, se a gente não tiver a base de tudo que a gente tem, é a fé. E a humildade da razão, tem que ser humilde, se humilhar na razão. Porque se a gente começar a querer entender Deus, a gente não vai, a gente fica louco. O evangelho dessa missa do Advento, nessa sexta-feira retrasada, apresenta 2 cegos, né, que seguiam Jesus, seguiam o Senhor, pedindo-lhe em altos brados que os sarasse, que os curasse. Então o Senhor pergunta-lhes: vocês creem? Credes que eu posso fazer isso, que eu posso curar seus olhos? Fazer vocês enxergarem? Quando lhe responderam que sim, sim, Senhor, tu podes, Jesus os despediu curados, dizendo-lhes: faça-se em vós segundo a vossa fé. E assim é a nossa vida. Nós temos que pedir a fé, pedir que Jesus aumente a nossa fé. Todas as palestras a gente vem falando sobre formação, sobre doutrina. Isso é aumentar, avivar a fé que tem dentro de nós. E assim Deus vai nos conduzindo na vida, não é? Ao pai, também no Evangelho, ao pai uma menina morta, assegura-lhe, Jesus, né? Assegura-lhe a uma menina morta, assegura-lhe: não temas, ao pai, né? Aquela menina de um pai que estava morta. Não temas, basta que creias e viverás. Então, momentos antes dessa
também ele tinha curado uma mulher enferma há muito tempo. Não sei se todo mundo lembra isso nas passagens do Evangelho, que manifestara a sua fé simplesmente tocando na orla de Cristo, da sua veste, né? Quando tocou na veste, Jesus curou aquela enferma. E ele dissera-lhe, o Jesus disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Assim devemos fazer nós também, né? Tocar em Cristo, né? Tocar nos sacramentos, né? Na missa, na confissão, ir tocando nas orlas da veste de Cristo, porque assim Deus vai nos isso vai dizendo: fulano, a tua fé te salvou. E é o que vai acontecer no final da nossa vida, né? Um dia vamos embora e vai depender da nossa fé, do que nós tivemos deixado de obras, né? Ó mulher, assim disse Cristo, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como tu queres. E não há obstáculos para aquele que crê. Não, olha, com toda a dificuldade que nós temos na vida, que nós comentamos agora há pouco aí, doença, trabalho, problemas, apagar incêndio, não há obstáculos para aquele que crê, aquele que busca a Cristo. Tudo é possível àquele que crê, diz Jesus ao rapaz que estava possuído por um espírito mudo. Então, nós estamos também na nossa alma, temos nosso espírito, nossa alma às vezes muda, ela não consegue falar. Então, nós temos que tirar deixar de ser mudo, né, para falar com Cristo. E como é que nós falamos com Cristo? Falamos através dos sacramentos, da vivência da fé, né? Porque senão a gente fica uma fé teórica e a gente não vive a vida de fé, a vida de um verdadeiro cristão. Agora, chegando próximo do Natal, né? Nós estamos aí às vésperas do Natal já estamos na segunda semana das vésperas aí do Natal, né? Então, e a gente não... O que a gente fez até agora? Né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa, porque não passa o Natal. Hoje eu estava escutando um padre comentando na meditação, passa o Natal, não fizemos nada. Então, acho que nós temos que pensar nisso, né? Pensar o que nós estamos fazendo, né? Nesse advento. Na segunda semana, já terceira, daqui a pouco é a quarta, acabou o advento, chega o Natal e nós não confessamos, não nos aproximamos de Cristo, não aumentamos a nossa fé. Os apóstolos comportam-se diante do Senhor com toda a simplicidade. Com toda a simplicidade, né? Os apóstolos ficam diante do Senhor. Com toda a simplicidade, né? E nós também somos assim? Sabem da sua fé, os apóstolos sabem que a sua fé é insuficiente em face de muitas coisas que veem e ouvem. Então, a gente sabe que nós precisamos aumentar a nossa fé, que nós temos essa deficiência na nossa alma. E um dia pedem a Jesus, aumenta-nos a fé. Será que eu faço isso, né? Será que eu peço para Deus, ou só peço para quando as coisas, o calo aperta, quando temos um problema de doença, quando temos um problema na família, precisamos, falta dinheiro, ou para que o time vença nas quartas de final. Quer dizer, é uma fé muito fraca, né? Então, o Senhor responde-lhes, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a este sicômoro, a este pé
Aí se pede, esse cômodo, né? Arranca-te daí e muda-te para o mar, e ele vos obedeceria. Então, a gente sabe que a fé move montanhas, essa frase que diz. Mas, às vezes, a nossa fé não é muito fraca, né? Também nós estamos na situação dos apóstolos, faltam essa fé. Se vivermos com o olhar posto em Deus, não precisamos temer nada. Será que o nosso olhar, nossa vida, nós estamos vivendo olhando para Deus? A fé, se for forte, defende toda a casa. Se a fé for forte, ela defende a casa, defende toda a nossa vida. E a gente vai tendo uma vida mais sóbria, uma vida mais alegre, uma vida mais feliz. Porque senão a gente se deixa se levar por tudo que aparece pela frente, e a gente fica negativista. Tudo parece que vai dar errado. A eleição, tudo, agora acabou. Então, falta fé. Lógico que a gente não pensa em tudo isso, lógico. Somos pessoas humanas. Mas temos que ser humanas e divinas ao mesmo tempo. Essa fé que vai nos sobrenaturalizando, né? Com ela podemos alcançar frutos, com a fé, podemos alcançar frutos que estão acima das nossas forças. Não haverá impossíveis para nós. Quer dizer, nós vamos, como diz aquela frase, podemos mover montanhas. Mas parece que são frases maravilhosas, mas na vida realmente é necessário a gente ter essa visão, essa terceira visão, essa visão sobrenatural, né? Essa visão com uma visão de Deus, né? Com o olhar de Deus. Jesus estabelece essa condição, que vivamos da fé, porque depois seremos capazes de remover essas montanhas que a gente comenta. A gente vai removendo essas montanhas que estão dentro de nós, né? E há tantas coisas, tantas montanhas para a gente remover no mundo, mas primeiro que nós temos que remover é no nosso coração. É dentro do coração. Como é que está o meu coração, né? Porque a gente pensa em mudar o mundo, que as coisas, a guerra da Ucrânia, não sei o quê, mas como é que eu estou dentro de mim? Minha alma, como é que ela está? Ela está procurando a Deus, a Cristo, ou nós queremos consertar que tudo seja do jeito que a gente pretende ser? Imitemos, então, os apóstolos com esse ânimo, essa humildade, porque conhecemos as nossas poucas forças e as nossas covardias também. A gente, muitas vezes, é covarde, né? Certos pecados capitais, como já falamos em outras palestras, fazem parte de nós. Nós vivemos, nós temos isso dentro de nós. Então, peçamos a Deus, a Jesus, ao Senhor, que tenha piedade de nós. Então, temos que pedir piedade, Senhor, piedade de nós. Mas também não adianta ficar só pedindo piedade e a gente não se esforçar em nada. Eu também pedi a Nossa Senhora também, pedi ao filho dela, a Cristo, que nos aumente a fé tão fraca, né? Muitas vezes nós temos uma fé muito fraca e tão débil em muitas ocasiões. Quantas ocasiões a gente não precisa de Deus, né? Mesmo a gente às vezes fica um pouco down, fica ansioso. Tem que colocar a nossa vida em Deus. Mesmo que passe por algumas vales tenebrosos, às vezes nós temos escuridões na nossa vida, temos que seguir em frente, porque senão a gente para toda hora. A gente acaba largando tudo que a gente começa, né? Então,
é com essa confiança, né, que aguardamos o Natal. Que confiança eu estou guardando o Natal, né? E possamos celebrá-lo com alegria, né? Quer dizer, não aquela alegria externa, uma alegria interior mesmo, uma alegria que vem do fundo da alma, que é aquela fé em Deus mesmo. Sabemos que estamos em boas mãos, estamos amparados pela graça do Pai. A fé é o maior tesouro que temos, né? É o maior tesouro que nós possamos ter. E por isso devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conservá-la e para aumentá-la. Então, o que nós precisamos fazer para aumentar, para conservar primeiro e depois aumentar? Nós temos que viver a vida dos sacramentos, né? Os 10 mandamentos. Nós temos que procurar ter formação, né? Porque, como já dizia em outras vezes, somente uma palestra por ano aí, por mês aí, de meia hora, não refresca nada, né? Então, nós precisamos conservar a fé, e conservando e buscando aumentar a fé, mesmo nas horas que vem o desânimo, que parece que tudo está perdido, agora não tem mais jeito, agora acabou, é difícil, a vida hoje em dia está difícil viver, porque sempre hoje está demais. É nada, a vida do homem sempre foi assim, sempre foi. Os 7 pecados capitais sempre fizeram parte do homem, né? Também devemos, como é natural, defendê-la de tudo que a possa prejudicar. As leituras, por exemplo, os espetáculos, os filmes, as séries, os programas de televisão, que possam danificar esse tesouro. A gente vai achando que tudo fica normal. A gente vai vai passear, vai viajar às vezes. Não, lá a gente pode fazer, pode. Não tem, então, se a gente tem essa fé, a gente passa a ser um homem de uma peça só, né? Porque eu sou aqui hoje com a minha esposa, eu sou a 2.000 quilômetros de distância sozinho. Então, esse tesouro que nós estamos recebendo é saber que nós estamos sendo olhados por Deus, né? Não pela esposa ou pelo chefe, não é? Então, se a gente tem essa visão procura aumentar essa visão sobrenatural, a gente sabe que a gente está sendo sempre olhado por Deus e então a gente é um homem livre. E a maior coisa o maior orgulho que a gente possa ter é liberdade. Liberdade é aquele que fala a verdade, que vive a verdade. E quando ele vive a fé, é a verdade, né? E pode fazer tudo. O homem livre é aquele que pode fazer tudo porque ele procura fazer aos olhos de Deus, né? Procurando adquirir essa formação, uma formação adequada, né? Tanto mais sólida, quanto mais difíceis forem os ambientes e as situações em que se desenvolver a nossa vida. Quanto mais difícil a gente acha que mais nós temos que procurar ter essa formação, formar essa fé. E a nossa vida, a gente sabe que sempre tem ambientes e situações complicadas para que a gente esteja munido por essa fé. Procuremos rezar também, quando vamos à missa, procuramos rezar o credo com fé, né? Porque muitas vezes, isso faz parte da natureza humana, a gente reza, sai da missa e não sabe o que rezou. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mas se a gente só fala e não vive, no ponto de caminho 575, fala o seguinte: alguns passam pela vida como por um túnel e não compreendem o esplendor e a esperança e o calor do sol da fé.
Não é isso que acontece muitas vezes, não na vida dos outros, hein? Eu falo na minha vida. Será que eu não estou passando como se fosse por um túnel e não vejo e não compreendo o esplendor e a segurança que tem Deus, que é o sol da fé, né? Que é esse Deus maravilhoso que tem na nossa vida? Então, se guardarmos a fé e refletirmos na nossa vida diária, saberemos comunicar aos outros. Então, eu tenho que viver essa vida no dia a dia. Se eu não procuro viver, se eu não falo e não vivo, como é que eu vou comunicar aos outros, não é? Aos amigos, à família e assim por diante, né? A esposa. Daremos ao mundo o mesmo testemunho que deram os primeiros cristãos. Então, foram fortes, os primeiros cristãos foram fortes como rochas perante muitas dificuldades, muito mais do que as nossas. A gente acha que hoje a gente vive, mas tem muito problema. Imagine lá no passado, dos romanos, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, na Revolução Francesa, enfim, toda a história da humanidade, né? Que a gente sabe que quantas guerras tiveram, e os cristãos eram, na Guerra Civil Espanhola, quantos padres e freiras não foram assassinados? E hoje nós temos ainda essa liberdade, né, de poder ter a fé. Muitas vezes, em alguns lugares, não é permitido isso, né? Então, temos que pedir e agradecer a Deus essa liberdade também que temos de ter a fé católica. Então, muitos dos nossos amigos, ao perceberem que a nossa conduta é coerente com a nossa fé que professamos, com a fé que professamos, ver-se-ão também movidos por isso, ao aproximar-se do Senhor pelo nosso testemunho sereno e firme. Então, o nosso testemunho fala alto, fala muito alto para quem está próximo de nós. Então, nós podemos mudar a vida dos outros através do nosso testemunho, através da nossa fé. Um outro ponto de caminho que diz o seguinte: dá pena ver de que modo tão abundante a tem na boca muitos cristãos, a fé, né? E com que pouca abundância a põe nas obras. Parece mais virtude para pregar do que virtude para praticar. Será que não é isso que pode, às vezes, acontecer conosco? Quer dizer, a gente fala muito, bonito, a gente fala de Deus, fala de fé, fala de muitas coisas emocionantes, a gente chora, mas será que a gente só não fala em vez de praticar, a gente fica só falando? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né, principalmente no advento agora. Na realidade, eu estava lendo esses dias, a nossa vida é um verdadeiro advento, né? Porque, na realidade, nós estamos esperando Cristo desde que nascemos. Então, não é esse período só. A Igreja Católica coloca esse período, né, esse tempo litúrgico, para a gente relembrar novamente né, de esperar o Natal, o nascimento de Cristo e tal. A nossa vida é esperar Cristo, né? Mas um católico que não tem fé, que tem uma fé raquítica, o que ele pode, né? O que ele pode transmitir aos outros, né? Então, que grande promessa para que nos animemos a uma vida apostólica. Todo aquele, aí disse Cristo, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, confessar diante de Deus, diante dos homens, é ser testemunha viva da sua vida e da sua palavra. E é isso que nós precisamos ter, né?
nós precisamos confessar Deus diante dos homens. Então, mostrar que nós somos pessoas que querem estar amigas de Deus, próximas de Deus, né? Próximas de Cristo, de Nossa Senhora. Agora, próximo do Natal, quantos nãos São José não tomou quando foi bater na porta lá, falar que queria para Nossa Senhora ter o menino Jesus, né? E às vezes a gente reclama, porque não sei o quê, que a vida é difícil. Como foi a vida da família, a família de Nazaré, né? A família, então, de Cristo, de Nossa Senhora, de José. Quantos sofrimentos tiveram? Mas tiveram fé. O que eles não faltaram, o que não faltou para eles foi a fé. E às vezes é o que falta para nós, né? A gente quer que tudo seja entendido na nossa mente e esquece às vezes esquece não, e deixa um pouco ao lado a nossa fé. Então, nós queremos cumprir as nossas tarefas cotidianas segundo a doutrina de Cristo. O dia a dia nosso precisa ter a doutrina de Jesus Cristo. E devemos estar dispostos a deixar e a transparecer a nossa fé em todas as nossas obrigações, familiares, profissionais e sociais. Então, devemos ser um homem de uma peça só, né? Por isso que eu falo de ter uma unidade de vida, né? O que eu sou aqui dentro da igreja, o que eu sou na igreja, eu sou em casa, eu sou no trabalho. Lógico, talvez na igreja a gente brinque menos do que em casa, mas eu sou eu sou uma pessoa que não fico mentindo em casa, depois chega na missa e rezo, e peço a Deus para que me ajude, né? Então, isso é ser coerente com a fé, é falar depois e viver ela no dia a dia. Então, pensemos um pouco no nosso trabalho, pensemos um pouco na nossa família, nos nossos filhos. Podemos, às vezes, achar, mas está perdido, filho está... Não, reza. Reza para os filhos, né? Mas estão longe da igreja. Reza. Primeiro, nós temos que mudar o nosso coração, para depois mudar o coração dos outros. Então, reconhecermos como pessoas, quer dizer, reconhecemos-nos como pessoas cuja conduta é coerente com a nossa fé. Será que as pessoas reconhecem isso em nós? Será que o meu amigo deve falar, pô, esse cara, ele é coerente com a fé. Ele fala e depois ele faz. Então, as pessoas vão olhar assim para nós, né? Se nós somos coerentes. Primeiro, eu tenho que eu ver comigo mesmo, com Deus. Eu sou coerente? E os outros vão dizer o quê? Não, ele fala, mas não faz. Ele fala, mas ele faz diferente. Então, lógico, vamos ter erros? Vamos. Vamos ter pisada do tomate na bola? Vamos. Mas nós temos os sacramentos aí da confissão para a gente corrigir isso, né? Então, em qualquer tempo, devemos ter olhos postos, principalmente agora, em Nossa Senhora, que viveu toda a existência movida pela fé. Mas devemos fazer especialmente nesse tempo, né, de advento, aqui, antes do Natal agora, que foi para ela, né, tempo de espera, tempo de esperança segura, né? Assim como deve ser para nós, assim como deve ser toda a nossa vida, mas principalmente nesse tempo. Antes que o Messias, né, antes que Jesus nascesse no seio virginal de Nossa Senhora, né? Então ela colocou a fé em primeiro lugar, né? Depois as coisas foram acontecendo como veio o Cristo para tudo que depois da história da humanidade aí. Confiança e serenidade, para terminando já, confiança e serenidade da Virgem, né? Assim também devemos ter essa confiança e serenidade em Cristo. O silêncio, né, que teve São José e Nossa Senhora. Muitas vezes temos que ter nosso silêncio também para poder pensar em Deus, né? Porque essa vida maluca
faz a gente não pensar. Então, fé, confiança da Virgem e fé também de Nossa Senhora e São José, nos momentos difíceis que procedem o nascimento de Cristo. E como também faz falta isso nos momentos difíceis da nossa vida, né? São José bateu muitas portas e ouviu muitos nãos. E a gente também não vai ser especial nesse assunto, né? Vai ter muitas dificuldades mesmo, nós temos e teremos sempre, e são as cruzes aí, né? Que temos que carregar. Então, Maria vive com os olhos fixados em Deus. E eu? Será que eu também vivo pensando com o olho, olhando para Deus, né? E é o que ela nos pede. Maria nos pede isso, principalmente agora no Advento, no Natal. Que vivamos com uma fé inquebrantável em Cristo. Que a gente viva a alegria, viva a harmonia, viva a caridade, a humildade, as virtudes humanas, principalmente no Natal agora, né? As virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então, é importante isso daí, né? Então, isto porque deseja ver-nos serenos no meio de todas as tempestades que passamos. E porque devemos infundir serenidade nos que estão à nossa volta. Nós temos esse dever de infundir essa serenidade de Cristo, serenidade de Deus, infundir a serenidade que estão à nossa volta e quer, sobretudo, ver-nos um dia no céu, junto com Cristo. Esse que é o nosso grande objetivo acho que da vida, é o dia que falecermos, estarmos com Cristo no céu. É isso então, pessoal.